Olá, tudo bem? Eu sou Léo Freitas e gostaria de deixar uma mensagem para você, uma reflexão para o dia de hoje que se encontra na Bíblia, no livro de Gênesis 41, do versículo 1 ao versículo 36. Eu gostaria que você acompanhasse comigo e depois eu vou fazer uma breve explicação e um breve resumo daquilo que eu entendi para os dias atuais. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: Hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurar da minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir o sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Isso não depende de mim, mas Deus fará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Então o sonho se repete, a história se repete contando o sonho. Eu vou abordar aqui entre o capítulo 17 e o capítulo 24, porque é a repetição do sonho, dando continuidade. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura, então para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois serão tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus e se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades.
esses estoques servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Como você pôde acompanhar comigo a história, Faraó ele foi um homem muito prudente e sábio, porque assim que ele teve a visão, né, que ele teve o sonho, ele levou para vários magos e vários sábios da época para poder interpretar os sonhos. Então, esses sábios da época não puderam interpretar os sonhos. Ele chegou ao conhecimento dele de José do Egito, que poderia interpretar esses sonhos. Ele mandou chamar, José interpretou e logo em seguida ele já colocou o plano em ação. Ele já recebeu a orientação, a interpretação do sonho e já colocou o plano em ação, com que fez que tudo desse certo na vida dele, nas gerações futuras, né? No decorrer dos anos. Então, isso é o que nós podemos pegar esse texto e aplicar ele nos nossos dias atuais. Nós podemos aplicar o texto, por exemplo, na educação financeira, uma situação de guerra militar ou guerra civil pela qual nós estamos passando, ou de fome e escassez, como é a da história, né? São tempos de escassez. Eles passariam os 7 períodos, 7 anos de abundância, de prosperidade, de riqueza, e logo depois eles passariam por 7 anos de fome na terra. Então eles deveriam de administrar muito bem estes suprimentos, né? Guardar, estocar, armazenar da forma correta. Não sei até se duraria durante longos 7 anos de fome, né? Não sei se essas reservas seriam suficientes para poder abastecer, alimentar o restante da nação, das cidades, né, dos estados, todas as outras pessoas que viriam à face da terra para poder alimentar, para poder se alimentar do Egito, né? E a gente não sabe também se essa comida não estragaria, né? Durante longos 7 anos de escassez na terra. Mas a gente pode aplicar isso nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma guerra civil em que já foi avisado que os caminhoneiros vão parar no Brasil, no Chile já estão parando, já estão acontecendo movimentações e manifestações praticamente no mundo inteiro, onde existe brasileiro, porque os brasileiros acordaram, viram que existem fortes indícios de fraude nas eleições e o povo não aceita mais a corrupção que sempre existiu no Brasil, porém agora chegou ao limite, né? Tudo tem um limite, nós, os brasileiros, chegaram nesse limite, então já está acontecendo manifestações em vários locais do mundo. E tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: minha liberdade contribui para a minha riqueza e a minha riqueza contribui para a minha liberdade. Então não é possível um país ser próspero e rico tendo a liberdade sendo restrita, liberdade de expressão, liberdade política, religiosa, econômica, filosófica, geográfica e muitas outras. Não se trata aqui de defender o candidato A, B ou C, ou visão de esquerda ou visão de direita. Todos nós temos o direito garantido na Constituição de liberdade de expressão, liberdade de falar aquilo que a gente quer, desde que a gente prove aquilo que a gente está falando. Se a gente está falando a verdade, nós podemos sim se expressar, manifestar, ir para as ruas e com a garantia da Constituição. Eu estava vendo nos últimos dias um documentário falando a respeito da Argentina. Nos últimos 4 anos eles estão passando por restrição bancária. O governo bloqueou as contas bancárias e está permitindo
estão limitando o número de saques e os valores que as pessoas retiram de suas contas bancárias. Então a pessoa, se ela quiser sair do país, ela não pode, porque ela não pode tirar o dinheiro e levar para uma conta bancária, por exemplo, dos Estados Unidos, da Suíça, do Canadá, num país capitalista, porque o país, a Argentina, ela já virou um país socialista, um país ditador. Então o Brasil, ele acordou porque ele viu que os brasileiros viram que o Brasil tá indo para esse mesmo rumo, o rumo da Venezuela, da Argentina, de Cuba, Nicarágua, onde as pessoas não têm liberdade de escolher a religião, elas não podem professar a sua fé, não podem falar aquilo que pensa, que acha, porque elas são presas e muitas delas são mortas. Lá na Venezuela, o povo ovacionava o Hugo Chávez e hoje a população passa fome. Então eu quero deixar nessa mensagem o seguinte: estocar ou não estocar os alimentos vai ficar para você decidir a respeito disso, né? A ideia é sempre de você ter uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidades para quando você precisar, nesses momentos de fome, escassez, miséria, greve, uma guerra militar, uma guerra civil, você ter aquela reserva para você estocar os alimentos quando precisar e quando for necessário. E eu acredito que este é o momento, né? Uma vez que os portos já estão parados, estão chegando as embarcações com as mercadorias e os caminhoneiros, eles não vão pegar essas mercadorias. Então não vai sair mercadoria para outros países e também não vão chegar. Vão chegar, mas não vão ser distribuídas. Então vai haver um colapso, talvez até um colapso mundial, e é interessante a pessoa armazenar, estocar os alimentos sim, até que isso tudo se resolva. Então a mensagem que eu tenho para você é essa. Então fique com Deus. Eu peço que você dê um like, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e comente se você gostou. Ok? Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado.